Seja bem-vindo a mais um Vivo AgroCast. Hoje nós estamos aqui com a Daiana. Daiana, que ela é CEO da FB Group, com mais de 20 anos de evento, está com uma plataforma sensacional de rebate, né? E a parte de viagens também, né? Para a gente conversar um pouquinho sobre esse universo agro, sobre tendências. Obrigado, Daiana. Eu que agradeço o convite, Rodrigo, muito bom estar aqui. A gente que se conhece há muito tempo, né? E agora tem a oportunidade de conversar e contar um pouquinho da nossa história. Legal, muito bom. Como é que começou sua trajetória no agro, Daiana? Fala para nós aqui. Rodrigo, eu fiz faculdade de comunicação e aí comecei a fazer estágio numa agência de eventos. Logo de cara me apaixonei pelo tema e comecei a fazer eventos lá atrás, há 25 anos atrás, eventos grandes já de soja, nacionais. E a partir daí eu comecei a entender que era um mercado que estava sempre em expansão, que precisava de mão de obra especializada. Olhei para esse setor, vi que eu tinha muito a contribuir e de cara já me adaptei e a partir daí nunca mais saí. Legal. Já se passaram, nós estamos vendo aqui em torno de 1000 eventos que vocês já realizaram. Foi. A FB tem 20 anos, eu comecei a trabalhar nessa área logo que eu saí da faculdade, há 25 anos atrás. E de lá para cá a gente tem uma bagagem gigante aí de mais de 1000 eventos executados aí no Brasil, fora do Brasil e no Brasil em todas as regiões. Legal. Como a gente começou por esse assunto, vamos falar um pouquinho, nós estávamos conversando sobre essa questão de quais são as tendências aí, o que o agro tem pedido, assim, né, em termos de, você comentou que vocês sempre estão buscando entender um pouco essa necessidade, né, para formar eventos, é assim que a FB realiza? Rodrigo, lá atrás a gente começou, e a gente até hoje organiza eventos de sociedades, de centros de pesquisa, de universidades. Então, a unidade nossa de eventos técnicos científicos organiza eventos, congressos, principalmente, para esses grandes clientes aí há 20 anos. E aí, nesses congressos, a gente organiza e ajuda eles a transferir essa tecnologia que eles pesquisam nos laboratórios, né? Nos eventos corporativos, que é uma outra divisão da empresa, a gente trabalha convenções, feiras, né? Toda a parte dos eventos empresariais. Perfeito. E nessas duas frentes de eventos, a gente entendeu que a gente podia contribuir ainda mais, né? com o agro do país. Começamos a observar alguns gaps de mercado. Aqui em Londrina, por exemplo, a gente tinha uma missão de colocar Londrina como protagonista da inovação no agro, né? Então a gente criou, junto com a Sociedade Rural do Paraná, com o Sebrae, o Agrobit, que é um evento aí que está na sua 7ª edição. Ótimo. Exatamente para divulgar para o Brasil Londrina e os trabalhos que Londrina tinha em relação à inovação para o agro. Legal. A gente recebeu, durante o Agrobit, a chancela pelo Ministério da Agricultura como primeiro polo de inovação do agro do Brasil. Então, legal. Londrina recebeu esse selo durante o Agrobit. Show de bola. E no Agrobit desse ano, a gente vai ter uma grande novidade, que é o Paraná recebendo o selo aí de Estado protagonista da inovação. Que legal. Então, não é só organizar eventos, sabe? Sim. A gente quer contribuir para o nosso setor, que a gente trabalha tanto, que a gente entende tanto. Sim. Então, o Agrobit é, de fato, uma entrega que a gente faz de coração. E a gente percebe também outros temas e outras tendências, como você falou. No ano passado, na verdade, esse ano, a gente criou o BioSummit, que é um evento de bioinsumos. Sim. A gente vê muitos eventos de bioinsumos, ou ele é muito científico, ou ele é muito voltado para algum tipo de segmento específico. O Agrobit não, ele é voltado para todos os públicos. O BioSummit. O BioSummit. BioSummit. O BioSummit é voltado para todos os públicos. Ele atende desde o empresário, o produtor rural, Legal. empresas de M&A, pesquisadores. Então, é um público totalmente diversificado e ali, principalmente, com o objetivo de fazer muito negócio. Legal. Ele acontece em que todo época? ano. Ele acontece todo ano, ele acontece em junho. A edição desse ano aconteceu em Campinas. A gente vai repetir Campinas ano que vem. Bacana. A gente entende que é um centro importante do agro, de fácil acesso, né? É ótimo. Então, e a gente tem parceiros da região ali, então por isso que a gente realiza o evento ali. E aí nós estamos falando sobre a parte de como surgiu a plataforma de rebate que vocês lançaram. Pois lá atrás a gente não pensava nisso, né? A gente sempre trabalhava com eventos, sempre muito com foco na excelência na entrega, né? Durante a pandemia a gente teve o gap dos eventos. E mesmo assim a gente era muito procurado pelas empresas do setor para acessar os seus clientes de alguma maneira, né?
para ajudar a executar as suas ações de marketing, principalmente de eventos, né, que tratavam dessa gestão aí entre a distribuição e a indústria. Então, a gente entendeu que tinha uma oportunidade de negócio, criar uma plataforma de gestão de recursos de rebate, com o objetivo de unir aí a indústria e os canais de distribuição. É uma plataforma que ela é nova. Assim, a gente tem 2 anos de mercado. Legal. Estamos atendendo várias empresas de diversos segmentos do agro, né? Sementes, químico, fertilizantes. A Rebate Agro ela tem o grande objetivo de ajudar o distribuidor e a indústria a traçar todo o seu percurso do rebate, do início até o final. Então, como a gente ajuda desde o planejamento. Tem muitos distribuidores ainda que não planejam, de fato, como executar suas verbas de rebate em comum acordo com a indústria. Então, o distribuidor tem um objetivo, a indústria tem outro. A gente ajuda a alinhar os 2 objetivos. Perfeito. Ajuda a executar todo esse planejamento, a controlar as ações, a controlar o recurso, rastrear o recurso e depois comprovar. Então, a gente tem como grande premissa da plataforma o planejamento, a transparência e principalmente a governança. Legal. A gente ajuda esses 2 setores tão importantes a utilizar de forma mais otimizada os recursos de rebate. Saudável, digamos assim. Sim. E é importante, né, Rodrigo? Hoje em dia a gente vê que está assim, os setores... O papo é esse, né? O papo é esse. A gente Eficiência. Caramba, eu não sei de onde eu vou tirar mais. A gente tem um pouquinho dali, um pouquinho daqui, e a gente precisa ser eficiente nos gastos, né? Sim. E ser muito racional em relação a isso. E a gente precisa gerar demanda, né? E lá no final, a gente tem que gerar venda e gerar resultado. Perfeito. E, Daiana, só para explicar um pouquinho, o público aqui é bem aberto, né? Tá, ele é focado no agro, mas como que funciona aí a questão do rebate? Para quem não está ainda nesse meio, assim, a indústria, como que é a relação da indústria, do fornecedor, do cliente, do distribuidor, aliás, como que funciona um pouquinho, se puder falar para um leigo entender. Tá. Rebate é um recurso... como se fosse um bônus de venda, né, que é gerado de uma relação comercial, evidentemente, e é um resultado que é acordado entre a indústria e o distribuidor, para que com essa margem, se o distribuidor alcança aquela meta de venda de determinado produto, ele tem esse valor para ser utilizado em ações de marketing, de relacionamento, né, com o objetivo de fato, gerar mais venda. Então, é um bônus de venda. E ele acontece tanto em relação à indústria, existem rebate voltado para a distribuição e indústria, existe rebate para o agricultor, não é uma frente que a gente trabalha hoje 100%, mas está no nosso planejamento para curto prazo isso acontecer, que é quando, por exemplo, um agricultor compra uma máquina, uma colheitadeira. Ele tem um recurso que ele recebe de bonificação para utilizar esse dinheiro com... algum benefício em função daquela compra que ele teve. Um serviço, ou um brinde, ou uma viagem, né? É um bônus de venda. É quase um cashback, assim. É um cashback. É um cashback. Sim. É a mesma lógica de um cashback de passagem aérea ou de qualquer outro serviço de loja que você tem hoje. Né? É um bônus que tem como objetivo gerar mais venda para aquela marca determinada. E tem um outro tipo de incentivo que a gente trabalha bastante também, é incentivar a força de venda. Então, dentro da plataforma da Rebate, a gente tem um módulo que chama Premiação de Força de Vendas, onde a gente avalia é um cálculo complexo de metas, né? A partir daí, a nossa plataforma ela calcula metas de acordo com cada produto específico. Né? Ele atingindo aquelas metas, a gente transforma o recurso dele em pontos, para aí, sim, gerar recurso para ele, e ele recebe um monte de bonificação devido ao volume de vendas dele. Legal. E você estava falando que eu fiquei curioso justamente. Você ajuda, porque nem todas as indústrias, elas têm talvez isso já pré-desenhado, então o escopo disso, ou normalmente já é algo o Rodrigo que já... não tem. Assim, a gente está no mercado, e esse é um dos desafios desse mercado. Isso que é impressionante. É um mercado extremamente inovador para frente, e ainda tem uns gaps grandes, né? Você vê em algumas áreas, né? Sabe, Rodrigo, que a gente encontra empresas que não têm uma política de rebate pré-determinada, não é um erro da empresa. A empresa tem um outro foco. Sim. Só que ela começa a olhar para esse lado a partir do momento que ela entende que o concorrente dela está fazendo isso. Entendi. Né? Então, ela tem um distribuidor
que vende o produto dela, o produto do concorrente, e aquele distribuidor tem um vendas, benefício e ela não dá esse benefício. Entendi. Então, muitas vezes, a gente auxilia as empresas a criar essa política de rebate. Legal. Não existe um padrão de mercado, a gente percebe diferenças. Obviamente, existe um caminho a ser seguido, né? Uma lógica de estratégia, muito alinhada aí com o que é a direção e o que eles têm de objetivo dentro da empresa. Mas sim, a gente consegue entender pelo tipo de produto, pelo tamanho da empresa, pelo perfil da diretoria, pelo perfil dos vendedores, aonde a gente pode ajudar a criar essa política. Legal. E o perfil qual que é o principal perfil do cliente de vocês, da Rebate? É grande indústria? A gente tem diversos clientes de diferentes tamanhos. Não precisa ser um gigante, não, precisa pelo ser um contrário. multinacional necessariamente para... Não, a gente tem sim grandes multinacionais. Claro. Tem também empresas pequenas e médias. Legal. Então, é um mercado bem interessante, assim, com bom perfis saber, diferentes. Às vezes aparece muita gente que mas não era muito o que não se encaixa a minha Eu fiquei realidade. impressionada com um contrato que a gente está fechando com uma empresa de biotecnologia do Rio Grande do Sul que tem uma visão muito estratégica. Legal. Então, às vezes, a gente fala, não, a empresa é pequena, tem empresa pequena que está à frente de muitas, Legal. Isso é bem interessante. Legal, show de bola. Não, muito bom. E tem algum caso, alguma coisa da área de rebate mesmo, de alguma empresa que a gente poderia falar sobre? Rodrigo, sabia que é ainda um desafio para toda a indústria e para todo o setor o uso da verba de rebate, né? Agora, assim, sempre as empresas buscaram olhar muito para os gastos e para tudo para a governança do processo todo, ESG, cada vez mais a gente tem falado. Eu ia puxar esse assunto. E não tem jeito de não ter governança em cima de um recurso, né, como esse. Mas a gente, antigamente, e ainda hoje vê casos de, por exemplo, tenho 500 mil para gastar, a empresa liga procurando a gente porque tem que gastar em 2 meses. Entendi. É o mal, essa o mal problemática. uso, Você acaba não... Não é o mal, simplesmente não se dá a devida atenção para o recurso, obviamente, não por erro, mas sim por todo o processo, por toda a correria do dia a dia, né? Mas por isso que eu falo que crises às vezes vêm para fortalecer, né? E a gente, num ano aí de dificuldade de verba de marketing, principalmente, verba de relacionamento, essa verba, ela vai ser usada, ela deve ser muito bem utilizada para várias coisas boas. Então, acho que, se for contar assim, era um mau planejamento da verba anterior e, muitas vezes, utilizar o recurso de maneira não tão eficiente para gerar mais negócio. Isso... Muitas vezes para não gerar atrito com o distribuidor. Isso é bem comum. Entendi. Ainda é um desafio grande. A gente fica no meio do caminho entre a indústria e o distribuidor. Entendi. Muitas vezes o distribuidor quer gastar todo o recurso com uma determinada ação. E a indústria entende que aquilo não tem valor. Entendi. É um jogo em comum, né? Um jogo em comum, cada um tem os seus objetivos. No final, o que a gente tem que fazer é garantir que no final gere negócio. Então a gente fica no meio do caminho e tentando não gerar esse atrito, né? E que é um trabalho a longo prazo, assim. E muitas vezes também, Rodrigo, um desafio que a gente tem no rebate é que vários distribuidores estão acostumados a utilizar o recurso da maneira que eles faziam antes, né? Então eu tenho aquele fornecedor que eu estou acostumado há muito tempo a contratar e eu pago aquele fornecedor direto, né? Hoje em dia a gente tem que seguir... Política de contratação. A gente tem que seguir cada vez mais, a gente cadastra, a gente é bem rigoroso no cadastro de fornecedores, porque se dá algum problema em transporte, em alimentação, é tudo responsabilidade da indústria, né? Então a gente tem que ter muita ciência disso que a gente está fazendo. Não é uma coisa tão simples, sabe que pode acontecer muita coisa em eventos, em viagens, a responsabilidade é grande. Então você é corresponsável por isso, né? Por isso que a gente tem que ser muito rígido em relação a essas normas. E no rebate ali, a parte de fornecedores de serviços prestados ali, como que é essa rede, assim, como funciona? O que mais tem assim dentro desse programa, vou chamar assim?
Rodrigo, muito variado. Isso a indústria escolhe junto com vocês? A gente tem uma base que são mais de 400 ações, de qualquer tipo que você imaginar. Então, imagina, desde diversos tipos de brindes, diferentes tipos de viagem. Então, viagem nacional, viagem de incentivo, viagem internacional, para feiras, para, enfim, qualquer tipo. Eventos de geração de demanda, várias ações de comunicação. São 400 ações. Só que cada cliente pode determinar qual ação é interessante que esteja dentro da plataforma dele. A nossa plataforma ela é white label, então assim a gente consegue adaptar tudo de acordo com a necessidade do cliente e os pilares comerciais que ele defende, né? Até buscar novos fornecedores, se for o caso. Sem dúvida. Na verdade, a gente busca sempre aumentar o leque de fornecedores, porque a gente entende que quanto mais competição, né? Claro. Mais resultado se tem ali na ponta. Não, perfeito. E o planejamento, então, do uso fica sempre sobre... vocês ajudam no planejamento? E depende muito de cliente a cliente, depende também do tamanho do distribuidor, né? E tem alguns que já têm essa verba planejada desde o começo do ciclo, né? Desde o começo da safra, enfim. Tem outros que não. Então, aqueles que a gente não se envolve no planejamento, no mínimo a gente tem que se envolver em todo o processo de aprovação. Certo. Né? A nossa plataforma, depois que o cliente... Isso é auditado? Como é auditado, Rodrigo. Então, assim, imagina que o cliente planeja a ação, o distribuidor, depois a indústria tem que aprovar e daí cada cliente depende do valor. Alguns determinam valores para níveis diferentes de aprovação, outros determinam ações, depende muito da política da empresa. E a gente tem que ter isso muito bem, porque qualquer ação precisa ser aprovada. E se ela é reprovada, ela volta. E aí, por que foi reprovado? Tem uma série de critérios e vai. Então, é um caminho, é um caminho dificinho até chegar na aprovação. Nossa, interessante. Por isso, qual que é a vantagem disso também, Rodrigo? Que a diretoria ou, enfim, o gerente, ele se envolve no processo todo. Muitas vezes, todo recurso é executado sem que se tenha conhecimento de quem realmente precisa estar no dia a dia dessa execução, né? Então, várias pessoas ali se envolvendo e entendendo sobre o processo ajuda muito a tomar a decisão. Revendo um pouquinho sobre a sua história, eu estava vendo a questão de conexões mesmo, né? Então, o que trouxe o evento, que eu acho que essa questão de conexões com todos os pesquisadores, empresas do agro, acho que isso que fez com que você tivesse essa visão aí dessa plataforma, assim. Foi, na verdade, surgiu isso de forma... com todas as conexões que a gente fez, são 20 anos, é muito tempo, né? Então, a gente começou primeiro com uma rede de relacionamentos com pesquisadores, e a gente tem muito forte isso dentro do DNA da empresa. A gente tem muitos parceiros pesquisadores, e eu acredito muito, muito na ciência, e que muito agro hoje, nós somos o país que somos em função da pesquisa que se tem, e Londrina é um polo absurdo de pesquisa. Legal. O que sai daqui ainda é pouco divulgado. Né? Temos universidades importantes aí no Brasil todo, mas eu acho que a gente tem que se orgulhar aqui da pesquisa de Londrina. E aí, a partir dessa rede de pesquisadores, você acaba, obviamente, aumentando, né, expandindo as conexões. Então, a gente começou a ter muito relacionamento com as empresas, né, empresas de químico, de fertilizantes, todas de máquinas, enfim, de toda a cadeia. Esses relacionamentos vão gerando negócios, vão gerando conexões. A partir daí, se estende para fornecedores em geral. Agricultores participam muito dos eventos que a gente organiza. E aí a gente começou a entender uma coisa, que você sabe muito bem do que eu estou falando, que é a linguagem do agro. Né? Com certeza. Que é diferente de outros setores. Até a forma de você comunicar, a forma de você falar, a forma de você agir, né? É diferente. Então, e é boa, é uma forma boa, né? É excelente. É muito simples, né? É prático. Exatamente. Não tem muito mimimi. Isso aí. É preto não branco. Dá para falar muito inglês. Não. Esses dias eu lembrei, eu não estava inglesando nada, mas eu estava numa reunião, eu rachei o bico. Porque daí tinha... Era uma planta, eu estava apresentando, acho que uma comunicação de um evento, assim. E aí tinha um foyer ali, né? E eu estava aqui no foyer e tal. Aí
uma das pessoas que estava lá mesmo, o que é esse negócio de foyer aí, Rodrigo? Fala, deixa eu entender esse trem. É isso. Eu falei, não é essa sala grande aqui. Ó. É o espaço, Você tá vendo? É isso. Porque não tem, para com isso aí. E realmente eu acho que é muito reto, direto e muito, o pessoal busca muita inovação, né? Sim. Muita inovação. E aí você está falando do inglês, e daí vem na cabeça, Rodrigo, assim, a dificuldade que a gente tem hoje nessa mudança de geração. Uhum. Né? Então, assim, rebate para muitos agricultores, e eles falam, olha, eu não vou entrar numa plataforma. Eu tenho lá um monte de dinheiro para gastar, eu ganho um monte de viagem, eu posso ganhar celular, um monte de coisa. Mas eu não vou entrar lá para procurar, eu nem sei como faz isso. Sim. Né? Ele está certo? Ele está certo ou errado? Então, assim, é toda uma mudança o tempo, de pensamento. Né? Olha a gente, olha os nossos filhos. Sim. Exatamente. É uma mudança gigantesca. Uhum. Eu estava explicando para minha filha esses dias que que a gente... Comecei a vir para Londrina, fiz faculdade, não existia celular. Eu falei, mãe, é impossível. Eu falei, que é impossível. Hoje a gente não consegue, se a gente sai sem celular, parece que a gente tá pelado, né? Meu Deus do céu. E a gente vivia sem celular, tranquilamente. O WhatsApp foi há pouco tempo. Então, assim, uma plataforma de tecnologia tem muitos desafios. Tem a conectividade. Né? E você falou uma coisa que para mim fez todo sentido, que estou pensando até numa situação de um cliente aqui, que a gente faz comunicação para todos os meios, mas chegar até o produtor que está ali E um grande produtor, o cara está no meio da indústria e está no meio da roça. É isso. E ele está rodando o tempo todo. Então o cara está no celular aqui, ele olha o WhatsApp aqui, e olha lá ainda, e no tete-a-tete. Então, eu acho que o que você falou de ter uma plataforma para eu acessá-lo, não. É um desafio. Ela vai ter que se comunicar, né? Ela vai ter que, sei lá, um GPT, um chat GPT aqui que eu quero viajar, tem como? Sim, é isso. O que eu tenho? O que dá para... E entender também, eu acho que é o que cada um gosta, né? Então, Sim. acho que esse talvez seja um ponto futuro. E aí, se você olhar para isso assim, entendendo a velocidade que as coisas estão acontecendo, cada vez mais as pessoas vão comprando as coisas pela internet, né? Então, assim, será que a curto prazo o grande volume de vendas vai ser por meio de e-commerce? Uhum. Será que vai? E se for, e essa geração que está aí, a gente não está preparado. Né? Então, assim, são vários desafios ainda. A gente tem que pensar em inteligência artificial. Isso veio um choque para a gente nos eventos, na plataforma, no dia a dia nosso. Chega, cansa um pouco, né? Parece que... Gente, eu nem sei mexer. Se você fala assim, chega lá no escritório, eu sento junto com o pessoal de tecnologia, eles estão... Daiana, você tem esse programa, esse... Eu falei, gente, define um que eu tenho que usar e acabou. Mais que um, já está muito difícil. E aí, imagina Mas isso... realmente, são vários. Ainda mais, eu acho que a gente está num momento ainda que não está tão agrupado, né? Então, para você fazer um tratamento de uma imagem, você usa um recurso de um, recurso de outro, recurso de outro. Você vai somando isso e é sensacional. Sim. E não dá para fazer ainda milagre, né? Porque todo mundo acha que às vezes vai fazer um milagre, né? Eu acho que em pequenas coisas eles são soluções sensacionais no dia a dia, né? Você é um GPT mesmo para fazer um script aqui mesmo. Eu fiz um script para a sua entrevista, jogo no GPT, ele me melhora e reviso. Quanto tempo você ganhou com isso? Não, exatamente. Ia passar para a turma aqui. Então, assim, pelo menos 1h30 ali ia acontecer de fluxo de uma operação para um script. Então você joga, e óbvio, aí você vê aquela galera que está jogando lá, a torre da direita e está devolvendo. Não funciona. Aí vai dar ruim. Eu acho que a gente tem um desafio em vários, né? No agro, assim, aí tem muito ainda a questão de inovação, veio muito junto com as tecnologias do campo, né? Sim. E aí você imagina que você tem diferentes empresas ofertando diferentes tecnologias, muitas delas que não conversam uma com a outra, né? Elas não integram uma com a outra. E aí o produtor tem que confiar naquela tecnologia, ele tem que... hoje em dia tem muita questão de dados mesmo, que você tem segurança que aquilo, de fato, não vai chegar no lugar, né, errado. Eu fiz uma entrevista com a Adriana da Lemos Advocacia e ela falou sobre LGPD.
E ela estava falando em todos, numa fazenda, o próprio operador de máquinas. Ele tem que colocar o CPF dele para gerar lá. Então, em tudo, você tem que tomar cuidado com os dados, o como. E eu acho que, em paralelo aqui ao rebate, eu acho que toda essa questão de dados que você vai ter que trabalhar, dados fiscais ainda mais, acho que mais complexo ainda, a complexidade é grande, né? Rodrigo, são dados de todas as frentes. Imagina que você tem acesso a dados de metas. Né, a informações importantes de mercado. Nossa, você está dentro do planejamento da empresa. Uau. Então, assim, vai desde de você confiar nos seus colaboradores, né? Sim. A gente tem muito estabelecido, né, as políticas necessárias aí, todos eles, NDA para todos. A gente tem aí sigilo de informações muito fortes. A gente tem uma cultura muito importante, né, tratando sobre isso, porque se não for assim, não tem como. Por isso que assim, a gente trata com grandes empresas. Aí você falou muito voltando para a linguagem do agro, né? Por mais que a gente tenha diferentes públicos do agro, que a maioria deles é um público simples, por outro lado, você tem uma indústria com uma linguagem totalmente diferente, Rodrigo. A indústria e o produtor. Aí você sai de uma reunião, a gente tem escritório em Londrina e São Paulo. Você sai de uma reunião e você fala, eu acho que eu entendi. Entendi. Porque, sim, é um pensamento diferente. Segmentos, né? Nomenclaturas, realmente. Sim. E necessário. Mas é muito bom. Sabe? Porque isso que amplia a nossa cabeça, nosso horizonte, legal. Porque o agro é diverso demais. Sim. Isso que faz a coisa valer mais a pena, assim. Porque por isso que eu falo que a gente tem que transferir muita tecnologia e informação. Por mais que tem muita gente trabalhando no setor do agro, muitas empresas, mas ainda tem muita informação para ser divulgada de forma eficiente, sabe? Sim. Então, por meio dos eventos, por meio dessas conexões que a gente costuma fazer, e você, principalmente com a agência, tem uma missão importante, que é comunicar de forma eficiente, né? O Vivo Agro nasceu desse gap de comunicação. Não, excelente. E gap, bandeira também, porque todos os produtores, eu rodo muito com empresas, a gente faz filmes, enfim, comunicação para o agro. E sempre quando a gente vai em feiras, em eventos, todo mundo... a gente tem que mostrar o que a gente está fazendo. Por incrível que pareça. A gente que está no meio do agro, a gente conhece, mas as crianças, novas gerações, eles não... muitas vezes o agro é denegrido. Realmente, tudo eles detonam tudo, mas não é essa a realidade. Não. Quando você vai para o campo, quando você conversa com um produtor... Gente... chega a ser lógico, é isso aí, é racional. O cara, ele vive da terra, ele não vai estragar a terra. Não vai. Isso aí aconteceu quando bandido faz isso aí, o cara que é aproveitador. Quem está ali na terra, que está passando para os filhos, é tão legal você ver assim, gerações passando. Tem uma situação lá em Luiz Eduardo que eu entrevistei, através da Sementes Oilema, um dos clientes deles. Sensacional. O filho teve oportunidade para ir para qualquer lugar. O pai, eles vieram até é uma história de uma família diferente que ele morava em Porto Alegre. Ele era um cara super bem sucedido na área corporativa. Pois ele foi para Luiz Eduardo, comprou uma terra lá e se meteu a besta. Não é aquele cara que já tinha uma raiz de agrícola. E aí começou lá, hoje ele tem um filho nos 23 anos, um menino sensacional, e ele tinha oportunidade para ir para qualquer lugar. Daí ele mesmo na entrevista falou, meu pai deu oportunidade, falou, filho, fica à vontade para você, se quiser estudar fora e tal, se quiser até ir para uma outra área. Pois ele fez agronomia no lugar que fosse o mais próximo possível, porque ele queria ficar na fazenda. Olha só. E trabalhando ali, e é muito interessante. Assim, e com conhecimento, não só o conhecimento da terra ali, um menino assim, de gestão de tudo, mas muito para frente. Mas muito para frente. Muito legal, assim, muito legal mesmo. Então você vê esse universo assim, é apaixonante mesmo, assim, né? Muito... E a fazenda, Rodrigo, é uma empresa, né? Sim. E aí tem que ter gestão, tem que ter financeiro, tem que ter... Olha, dá trabalho. E aí é uma empresa a céu aberto, que conta com todos os problemas de clima que a gente não passa, né? Então é um desafio e eles têm que estar preparados. E eu acho que, assim, do mesmo jeito que a gente tem paixão pelo nosso negócio e quer passar para os nossos filhos, né? O produtor também tem. Sim. E viver daquilo deve ser muito gratificante, né?
Não, é realmente... Você vê que é uma paixão mesmo. É. Né? O pessoal ama daquilo ali, né? Não quer. E daí é por isso que existem essas barreiras de dados, de... eu vou abrir, então, todas as minhas informações, mas será que isso, de fato, vai ser usado para aquilo que eu preciso? Né? Sim. Eu acho que... E quando você fala em plataformas, eu me lembrei de uma situação justamente até conversando com um parceiro, assim, e preocupação com isso, com dados. Tá, mas eu vou colocar meus dados nesta plataforma. Qual que é o objetivo dessa plataforma? Ou de quem está por trás dela? Né? Sabe que eu acho que há pouco tempo, que daqui a pouco tempo, essa dificuldade, essa barreira vai diminuir. Sim. Porque, obviamente, você tem que contratar os fornecedores certos, né? Sim. Mas cada um tem um objetivo sério. Se a empresa for séria, Sim. né? E se aquele produtor, de fato, entender o resultado daquilo, todo mundo tem a ganhar. Porque hoje em dia, Rodrigo, você não faz nada se você não tiver dados. O produtor rural não tem como ele... Mudou tudo. Se ele não tiver dados para analisar da safra anterior, de resultado, não tem como. Em nenhuma área hoje não se vive mais sem dados. Exatamente. Né? A sua área, minha, não tem. Não, qualquer... Tem como. E até como os dados pessoais mesmo. Hoje é difícil a gente... Você vai acessar um site... E já tem os cookies lá para você aceitar ou não, mas quando você quer ir mais a fundo, você acaba liberando seus dados. Você fala, vamos falar alguma coisa aqui em pipoca, vai vir anúncio de pipoca aqui, alguma coisa tá me ouvindo aqui. E não é pouco, não. Você fala com um cara de TI, ele fala, os caras de TI, normalmente eles colocam fita na câmera do celular, para não... Porque realmente tem vários aplicativos aí, enfim... A gente não sabe até que ponto a gente... Aí a gente tem que usar isso a nosso favor, né? A gente tem que... Sim. Obviamente que a gente não pode ser ingênuo e também não pode passar os nossos dados para... Mas assim, a gente tem que usar isso a nosso favor. Já que existe essa tecnologia, vamos usar da melhor forma no nosso trabalho, né? Em casa, com a família. Mas eu vejo até que a maioria, pelo menos dos produtores mais tecnificados, já com uma visão clara disso. Sim, assim, né? É uma questão de confiança. Eu acho que sim, onde eu estou pisando. Né? Validação e bora. Né? Eu acho que isso que a galera tem. A agricultura de precisão ajuda muito, tem ajudado muito. Né? Escala muito os resultados. Então, ele consegue entender muito melhor o que está acontecendo na propriedade dele com a agricultura de precisão. Então, uma coisa que eu fico muito impressionada toda vez que eu trago uma palestra, que eu assisto, que eu vejo, é a aplicação direcionada, né, de defensivos, de qualquer outra... Muito interessante. A questão do meio ambiente, você ajuda não tem espaço mais para erro, não né? Tem. E tudo custa muito caro hoje em dia. A margem do produtor está super pequena. Então, se ele não for assertivo em relação à aplicação e tudo, ele não vai conseguir. Não tem como. E a ideia é desperdício, né? Se o cara não for tecnológico, ele não consegue. Em resumo, é isso, né? Ele vai ficar... Ou vai conseguir, não vai ter sucesso, talvez, né? Sim. Vai ser uma sorte muito... muito à sorte, né? E aí, voltando um pouco para os eventos, né? O Agrobit é um evento que a gente criou ele aqui em Londrina. Imagina, a gente criou ele há 7 anos. Legal. Na primeira edição, o objetivo dele era mostrar para o produtor rural as principais tecnologias que existiam no mundo. Lá atrás, ainda o drone não se usava tanto para aplicação. Nanotecnologia estava começando. Sim. Toda a questão dos dados ainda era muito incipiente. Então, a gente trouxe especialistas de fora do Brasil, trouxe pessoas que já tratavam o tema na época, e você olhava para o produtor, você falava, gente, será que isso vai acontecer? Em um ano, já estava no mercado as tecnologias, as coisas já estavam acontecendo. Então, o mapeamento de imagens, tudo que você quisesse e quer de dados, hoje você consegue rapidamente. Sim. Então, o Agrobit ele veio evoluindo para mostrar essas tecnologias. Legal. Só que daí a gente estuda muito a programação, né, do evento, junto com uma base aí de especialistas. E aí a gente começou a perceber que a inovação em tecnologia, ela acontece, mas que a inovação em práticas de manejo, em uso da terra, em diferentes formas de plantio, de colher, não só utilizando a grande tecnologia, mas fazendo coisas diferentes, é o que mais tem acontecido nos últimos anos. Legal. Então, são inovações nas formas de se fazer no campo.
Não só inovações tecnológicas, entendeu? Ligando dados e tudo mais, né? Exato. Não, bacana. Você falou do Agrobit, eu acredito que há 4 anos atrás, vieram alguns clientes de Luiz Eduardo, lá da Bahia, do oeste da Bahia. Eles montaram uma aceleradora lá, muito legal. Eles uniram algumas empresas, umas 5, 6 empresas, né, na época, fizeram um aporte legal e eles saíram rodando no Brasil. E eles vieram aqui no Agrobit. Olha só. E aí, se eu não me engano, eles do Agrobit ou de Londrina, não tenho certeza se eles estavam lá, mas pelo menos uma startup saiu de lá. E eles foram para Luiz Eduardo. Eles aceleraram 10 startups lá, fizeram uma aceleradora muito legal, com os mentores bem conceituados, assim, e saiu daqui. Muito bom. É aquilo que você fala do polo, realmente. Nós temos um polo aqui realmente de tecnologia, de pesquisa, e o Brasil inteiro precisa, como você falou, precisa saber. Eu achei muito interessante, porque esse cliente nosso veio aqui e falou: estou chegando em Londrina, e não foi a convite meu, não. Ele veio e falou: que legal, daí fui com ele. Eu acho que eu lembro, teve um painel que eles participaram, e dentro do Agrobit a gente traz a questão das startups muito forte, até para gerar novas tecnologias, novos negócios. E o Ministério da Agricultura é um grande parceiro do Agrobit, e a gente fez em vários anos o Agrobit Conecta, que é essa competição de startups aí para trazer soluções. E várias delas saíram daqui e foram para o Brasil todo. Algumas a gente conseguiu manter em Londrina, outras, infelizmente, não. Sim. Mas já saiu muita coisa boa daqui, a gente tem que se orgulhar Mas eu acho disso. que é legal isso também, né? Se ela começa aqui, é claro que é bacana ficar por aqui, né? Mas às vezes um ambiente que ela precisa, às vezes, crescer, ela precisa de um ambiente um pouco diferente. Porque eu vi lá, visitando lá, a Ciclo chama essa Sim, Ciclo. Eu conheço a Ciclo. Umas 10 startups, uma melhor que a outra já na prática lá. E se eu não me engano, acho que umas 2 já estão realmente no mercado mesmo, assim, super já concorridas aí com bastante aporte, já viraram uma grande startup aí. Rodrigo, aqui em Londrina a gente tem um ambiente de inovação muito, muito organizado. Não sei se você sabe, mas lá atrás, Londrina, o Sebrae, a CIL, a Prefeitura e várias entidades encomendaram uma pesquisa para entender quais são os principais setores econômicos de Londrina, né? Lá atrás foi identificado vários setores e para cada um desses setores existe uma governança pré-estabelecida que trabalha essa área. Então imagina que existe governança do agro, de construção civil, saúde, eletrometal mecânico, químicos e materiais, enfim, são 12 ou 14, já nem sei, porque cada ano surgem 2 ou 3 governanças. E a do agro chama AgroValley. Sim. Então, eu estive coordenadora da AgroValley até há 2 meses. E qual que é o objetivo? É muito interessante, porque você senta numa mesa a cada 15 dias com todas as empresas do setor, sejam universidades, empresas privadas, startups, produtores, pensando no agro da região. Legal. Então, assim, é uma pauta que trata inovação com o objetivo de posicionar a Londrina para o mundo, de levar as soluções daqui para fora, de trazer empresas para cá. A gente trata a questão de food tech muito forte também. Legal. Então, é um grupo que é um grupo voluntário, que se reúne a cada 15 dias e que trabalha bastante aí em prol do agro de Londrina região. É muito interessante. Muito legal. Eu estou ciscando ali, mas eu preciso entrar lá. Eu estou até num grupo recente. Tem o João Rodrigo que me colocou. Sensacional, que tem muita informação relevante. O Rede AgroValley. Exatamente. Muito legal, muito legal. E é aberto, né? É aberto. Então, assim, só informações... Eu não vi nenhuma informação ruim. Porque às vezes você vai em grupos que às vezes tem uma poluiçãozinha, às vezes. Mas sensacional, muito bom. É importante. Mas quero estar mais presente. Que bom. Tá o convite aí para você entrar na governança. Não, quero entrar sim, porque isso para nós faz todo sentido. Falando em governança... COP30, nem coloquei em pauta aqui, mas assim, o que você vê em relação à COP30, governança, o que você tem com relação aos eventos, o que de impacto e o que a gente precisa, de repente, pensar aí, pensando em agro, pensando em empresas, para esse contexto, esse cenário Fala em relação a tema, as diretrizes assim, que eles vêm trazendo, não sei se
Eu joguei aqui, mas... Sustentabilidade não tem outro jeito, né, Rodrigo? Então, assim, a gente vai ter que, cada vez mais, em todos os setores, buscar isso aí e conseguir trabalhar de forma eficiente. Muitas vezes a gente não consegue. Sim. Né? A gente tenta direcionar e não consegue. Mas eu acho que a gente precisa ser vitrine, né? A gente precisa aí ser vitrine para o mundo inteiro em relação a isso, a divulgar muito bem o que a gente sabe fazer. Sim. E principalmente, fazer a informação chegar em quem precisa. Sim. Né? Em quem precisa. Em quem precisa. Todos precisam da informação, mas eu acho que conectar a que a informação gente certa... fala muito do agro para o agro. A gente tem que falar do agro para o não agro. O agro já nos conhece, confia. A questão de sustentabilidade, né? O Brasil é muito ainda, você já comentou, a gente tem muita informação deturpada aí que a gente precisa corrigir. Sim. Né? E aí eu acho que a gente tem que chegar no público certo, pensar aí numa estratégia onde a gente tenha, de fato, lideranças que depois vão replicar a informação de forma certa. Né? E chegar a informação importante em quem precisa chegar. Sim. Né? Disseminar a verdade do agro. A verdade do agro, é isso. Que é muito bom. Falar um pouquinho aqui, você é uma liderança feminina no agro, né? Como que foi toda essa sua trajetória até aqui, como uma mulher, sempre puxando à frente da FB, assim, conta um pouquinho para nós aí. Porque eu acho assim, Rodrigo, dentro da gestão de empresas, né, se você dentro de empresa e dentro de cargos de gestão, sim, a gente não tem tanta dificuldade quanto no campo. Claro. Né? Então, assim, é um setor que já foi muito machista. Em algumas áreas ainda mas a gente tem ganhado escala e aumento de... Tem muita mulher hoje em cargos de gestão dentro das empresas do agro. E isso é super importante. Então, eu não tive dificuldade muito na minha trajetória em função disso. A gente tem que lidar muito com algumas situações inerentes de qualquer área, eu acho. Mas eu não sou aquela defensora que a mulher e o homem tem que ser diferente e que a mulher... eu acho que em cargos de gestão a gente está muito bem. Legal. Só que a gente precisa aumentar o número de mulheres gestoras dentro da propriedade. A gente tem muito contato com produtoras e elas sim sofrem por, às vezes, ser a segunda voz. Sim. Né? Então, assim, dentro de uma propriedade, muito mais também porque veio... Né, de uma história, às vezes cultural, né? Cultural, familiar, que quem cuidou foi o bisavô e depois o avô. Sim. E aí, na tomada de decisão, ela é a segunda opinião. Entendi. Isso ainda é ruim. Mas eu acho que é uma discussão que merece, obviamente, muita pauta, mas que às vezes é muito mais posicionamento mesmo. E eu acho que isso vai acontecendo naturalmente. Naturalmente, né? Eu também acho que já quebrou bastante. Eu acho, né? eu acho. Até essa pauta, às vezes, parece que você chama uma pauta que já... É claro, assim, tem todos os extremos, né? A gente está falando, como você falou, de um ambiente que já tem uma cultura diferente. Eu, Dayana, não passei por muitos problemas em relação a isso, mas eu tenho certeza que eles existem. Sim, né? Com certeza. E não são poucos. Mas em gestão, a mulher ela tem muito perfil. Então, assim, eu à frente à empresa, né? Na frente da empresa. Sempre, nos eventos principalmente, a gente tem muito mais funcionários, mulheres. Né? Então, a gente até tinha dificuldade em contratar homens para eventos do agro pelo perfil mesmo. Só que daí, se você vai para uma outra área que é de tecnologia, a maioria são homens. São homens, né? E a gente consegue lidar muito bem com isso. Sim. Obviamente que às vezes a afinidade por personalidade. Personalidade, né? Os meus clientes são, se eu for pensar em pesquisadores, a grande maioria homens. Mas se eu for para cargos de marketing, de coordenadoras,
Tem muitas mulheres já que estão à frente e desempenham um papel muito bem também. Não, legal. Então, Vamos falar uma parte assim, um desafio, alguma coisa que deu ruim. Vamos ver se você lembra. Porque não é possível. Evento... Não, tem de tudo. Uma coisa engraçada, assim, de Rodrigo, evento. assim, eu falo pro time da FB, se um dia a gente escrevesse um livro, ia ter muita história para contar, porque assim, tudo que você imagina já aconteceu em 20 anos. Com 20 anos de eventos. Teve teto que caiu. Uau. Não, imagina, a gente estava uma vez num evento, não vou citar o lugar, é um lugar que não chove, no Nordeste. Num lugar, um hotel, enfim. Era um evento internacional que começaria 8 horas da manhã, só gringo. Caramba. Pontual. Certo? O evento todo montado, tudo lindo. Sensacional. Sensacional. A gente, obviamente, o time acorda mais cedo, 6 horas da manhã. Comecei a receber ligação. Falei, que é isso, gente? Caiu o teto do auditório. Vento, chuva. Choveu muito à noite, rompeu o gesso, caiu. Falei, como assim? Caiu o teto? Caiu o teto e aí não tem como começar o evento 8 horas da manhã. E aí aquela coisa que você fala, o que você vai fazer? Qual a solução? E aí na sala do lado era a área de estandes, que você sabe quanto tempo demora para construir um estande. E aí estava começando a pingar em cima dos estandes. E aí ia ser pior ainda, né? Aí corremos atrás da manutenção do hotel, que demorou a chegar, enfim. Aí o que você tem que fazer numa hora dessa? Por isso que eu falo que evento, você tem que ter muito sangue frio, você tem que ter... Na hora, você lida com adversidades toda hora, né? Aí a nossa decisão era, se eu falar para o público que está caindo o teto, ninguém entra na sala nunca mais. E o medo de cair o teto na cabeça das pessoas. Então a gente... deixou fechada a sala. Você não pode criar pânico, você tem que tomar... Só que você tem que ter 100% de cuidado para que isso não vai... de claro fato, que não não vai aconteça nenhum problema de segurança. Então, a gente teve que mudar a programação inteira do evento. Vamos caminhar na praia. Para começar em outro lugar. Não, foi o caos. O caos. E aí, assim, era um evento internacional que você fala... tá bom, mas... o Brasil é bagunçado. Não, pode acontecer em qualquer lugar. Um incidente, enfim. Sim. Mas deu certo. A gente teve que, aí, enquanto eles corrigiram o teto, a gente passou a parte prática e depois voltou para o auditório. Uma outra coisa que eu lembrei agora, esse foi pior. Foi o evento mais complexo que a FB já organizou até hoje, que era um evento mundial de sementes. Existem eventos, a gente vai fazer um desse ano que vem, e é tão complexo quanto, que ele roda o mundo inteiro e ele já é um evento que, assim, você já sabe que na segunda-feira tem que acontecer tal programação. Tem uma pauta o coffee break tem que ser esse horário. O torneio de golfe tem que ser tal horário, tal dia, a X quilômetros do auditório principal. Você tem que fazer uma rodada de negócios onde as mesas de reuniões tem que ter 1,5 metro de distância entre elas. É super cheio de regra. Uau. É uma apostila, na época era uma apostila, com 50 páginas de regras. Fomos contratados, o Brasil foi contratado para sediar. O Ival Miyamoto, você conhece da Sementes Mauá? Ele era o presidente do evento no Brasil. O evento no Rio de Janeiro, totalmente definido 3 anos antes. Nossa. A data, o local, a programação, tudo divulgado, tudo certo. 6 meses antes, o Ival recebe um ofício de Brasília dizendo: você não vai poder fazer o seu evento nessa data, nesse hotel, porque o Rio+20, na época, vai utilizar o seu hotel para comitiva de presidentes e você não pode usar. Caraca. 6 meses antes, com tudo pronto. Aí a gente falou, não, sem chance, não dá para mudar. Imagina como é que... E o comitê organizador era da Suíça. Nossa. Com todas as regras, né? Como é que você vai explicar? Falando, como é que eu vou explicar, moço? Aqui no Brasil, a gente recebe alguma coisa que não é ditadura. Né? Sim. A gente pagou, a gente reservou com antecedência. Se o governo, na época, não reservou com antecedência, não é problema nosso. Sim. Só que a gente disse não. Só que chegou no nível, veio lá de cima assim, bom, você não vai conseguir circular em volta do hotel, porque ele vai ser fechado por segurança nacional. Cristo Redentor, aeroporto, todos esses lugares vão ser fechados por segurança.
Vocês não vão conseguir circular, vai ser o caos. Tivemos que mudar a data do evento. Caramba. E aí, para a gente comunicar isso, de fato, assim, obviamente, qual que é a ideia das pessoas lá de fora? Sim, o Brasil é uma bagunça, né? Caramba, que loucura. E aí, no fim, isso gera um segundo evento que a gente teve que organizar tudo de novo. Tivemos que mudar a data, foi um sucesso, mas um estresse totalmente Vocês desnecessário. mudaram o local também. Não, a gente teve que mudar a data. A data para não colidir com Mas, por exemplo, o torneio de golfe, que era uma coisa super tradicional, já não tinha no dia que precisava ser. Entendi. Tivemos que mudar o local do torneio. Entendi. Uma série de problemas. Nossa. Multa em hotéis. Então, não assim, tem como você fechar, né? Por exemplo, tem algum ofício que você faz, se tem algum evento muito relevante, você tem poder na verdade, Não, mas você tava tudo certo, né? Tava tudo certo, estava alocado, com contrato, com tudo. Ponto, né? Mas daí a organização do evento deles não locou Sim. com antecedência. E era o único que tinha naquela região, daquele tamanho que eles precisavam usar. E aí também, fora a pandemia, né, Rodrigo? A pandemia foi o caos. Eu tava estudando vocês, assim, eu fiquei imaginando, falei, nossa, é a pandemia, porque eu vi alguns vídeos seus nos eventos digitais e tal. Foi o caos. Assim, reuni o time, eu lembro que no dia 1º de março, mais ou menos, a gente tinha um evento internacional grande em março, e um palestrante nos ligou e falou, já chegou aí? Eu falei, chegou aí o quê? Eu fui... Não, porque tem um vírus circulando e aqui já está parando tudo. Eu falei, não vai chegar aqui, não tem, nem sei o que você está falando. Porque era bem isso mesmo, porque... eu lembrei desse momento que começou o trem. Na verdade, aqui no Brasil não se falava. E aí, quando começou tudo, o primeiro contato que eu tive com o vírus foi, de fato, um palestrante de fora, dizendo, existe uma realidade, e vocês ainda não estão sabendo, nós estamos com medo de viajar. Eu falei, não, aqui você pode vir. Que aqui tá tudo certo. Aí, logo depois de uma semana, já estourou tudo. E aí eu lembro de ter reunido o time ali na sala da FB e falei, gente, estamos parando por 15 dias. Tá tudo certo. Vamos parar aí por uns 15 dias para ver o que vai acontecer. Aí pra todo mundo Daqui a pouco a gente volta. E aí o caos se instaurou. Nossa, foi terrível. E aí foi péssimo. Porque até então, como a gente não tinha, nem mundo tinha, né? O que a gente fazia? A gente ia remarcando as coisas. A gente não cancelava nada. Porque o cliente também não sabia. Sim. Então, o evento que ia ser em junho... Você jogava um mês, 2 meses, 3 meses. Aí a gente teve... eu tinha que manter o time, exatamente. Tinha que segurar para poder realizar. Obviamente que eu não queria demitir ninguém. Mas até a gente entender a gravidade do negócio. Uau. E que isso, de fato, ia parar tudo. A gente já tinha tido episódios antes. Eu lembro da gripe A. Que teve um grande surto, e a gente estava em Curitiba num grande evento, quase que a gente teve que cancelar o evento no dia. Mas, obviamente, não tinha proporção, né, do coronavírus. E aí, então, a gente teve que, além de de remarcar cada evento, pelo menos 3, 4 vezes, aquele no começo ali da pandemia, outros passar para digital, outros... Aí todo... E até passar para o digital, né, porque é uma novidade, né? Eu posso falar, ninguém sabia. Ninguém sabia fazer, a gente aprendeu fazendo. Sim. E aí, muitos deles a gente conseguiu reverter em digital. Isso foi o que ajudou assim, a conseguir ficar com o time. Né? Mas foi, sem dúvida, o principal desafio que a gente passou. Caramba. E aí o setor se reinventou e o digital... Daí depois, até então, depois que voltou, a gente não sabia até que ponto se os eventos de fato iam... Se iam voltar, né? Esse é um ponto, né? Hoje está super aquecido, né? O que você acha que mudou da pandemia para cá? Os eventos voltaram a 100%. Existem ainda eventos digitais que eu acho que otimizam, né, em algumas situações. Mas o relacionamento ali, o tete-a-tete ali ainda... Posso falar, foi mais valorizado. Foi mais valorizado. Eu acho que se você me perguntar de tendências de eventos, o presencial, sem dúvida, é o que mais foi valorizado. Eventos de curta duração e eventos de experiência. Porque a mensagem você consegue pelo virtual. Né? A gente está fazendo um podcast aqui, a gente vai comunicar isso aqui que a gente está falando para vários lugares. Mas o negócio, a confiança, o olho no olho, a experiência... E sabe o que eu penso? A presença, o foco. Também. Porque quando você vai num evento, agora estamos falando do agro, você vai um produtor, um grande diretor de alguma empresa,
quando ele está no evento, ele está com a cabeça no evento, então ele desligou. Então todo mundo consegue, de fato, se conectar, trocar ideia. Então, acho consegue que médio, porque é um desafio do evento, sabia? É. A gente tem percebido, Rodrigo, assim, que cada vez mais está difícil prender a atenção das pessoas nos eventos. Por conta de celular. Você vê as palestras, assim, é até acho que a gente tem um senso de educação até, né? Porque é desagradável, né? O palestrante está ali e aí as pessoas estão no celular, muitas vezes. Por isso que até a forma de se fazer evento está mudando, assim. Porque você precisa ser mais rápido na sua mensagem, né? Você precisa estar cada vez mais atento em prender atenção. As pessoas, hoje em dia, estão fazendo 10 mil coisas ao mesmo tempo. Então, assim, é difícil você ver quem não fica com o celular numa palestra. É um desafio. E o celular até para você pegar a palestra, mas acaba que sendo um grande ponto de distração, né? E aí, eu acho que o que mudou da pandemia para cá, pelo menos no meu caso, a gente tinha que fazer... A gente não fazia reuniões virtuais, né? Sim. Imagina que isso facilitou demais. Né? Para organizar um evento, a gente faz reunião com o cliente... 95% dos nossos clientes são de fora de Londrina. Sim. Então, eram muitas viagens... Viagens pré. Então, isso reduziu 95%. A gente faz uma visita técnica para conhecer o local, outra de planejamento, mas... Então, assim, isso mudou radicalmente para todo mundo, o mundo inteiro, né? Por outro lado, possibilitou outras coisas. Os eventos internacionais, a gente tem muito evento internacional de comitê que fica fora do Brasil. Sim. Que se fala com eles direto por reunião todo tempo. Legal. E falando, vamos para fechar a parte de eventos. Então, assim, falamos já um pouquinho de tendência, mas qual a sua visão de tendências, de assuntos aí pro agro aí nesse 2025 adiante? Assuntos? Eu acho que bioinsumos não tem jeito, né? Ele já veio para ficar. As pessoas têm que entender como fazer. E para que lado que isso, né, vai seguir. A questão de margem para o produtor é uma questão que tem que ser discutida, olhada e avaliada 24 horas. Então, custo de produção, margem, esse é um assunto que, por mais que você fale 10 vezes, é um assunto importante, porque muda muito. E sabe um ponto, você falando desse assunto, que eu vi muito em empresas que atendem muitos produtores, e produtores já bem qualificados, muitos produtores, a parte de gestão mesmo ainda em déficit ainda. Sim. Porque o cara sabe tudo, que são muitas áreas, né? Realmente, eu vejo a grande dificuldade de um produtor, mas a parte de gestão mesmo, né? Gestão é difícil. Você tem empresa, complexo, é difícil? Não é simples. Eu sou da área criativa, então a minha parte de gestão eu estou sempre sofrendo com ela. Então, e é produtor? Ele é produtor, ele produz, né? Então, daí a parte de números, ele gosta, ele busca entender, mas é o tempo para isso, né? Equilibrar os pratos aí. Sim. Tecnologias, sempre. É um assunto que evolui muito rápido. Sim. E todos têm que estar muito, né, antenados em relação a isso. E aí, em tecnologia, já vem tudo. Já vem IoT, já vem inteligência artificial, enfim, todas. A questão de sustentabilidade, por mais que a gente ache que é uma pauta batida, não é. A gente acha, não, várias pessoas acham que é uma pauta batida, não é. A gente defende muito essa questão e cada vez mais vai ter que continuar defendendo e as pessoas têm que perceber a importância disso. Sim. Que mais de assuntos... Porque eu acho que a sustentabilidade é muito ampla, né? Sim. Ela é muito ampla. Né? Não é só ambiental, né? É social. É social, econômica, né? É como que conecta tudo, né? Acho que como essa roda continua rodando, melhorando ela, né? Ficando mais azeitada. Por isso que ESG é um tema que tem sido falado muito e vai continuar, e tem que ser, e vai ser pauta de muitos anos aí. Tecnologias emergentes, eu acho que também é importante, né? A gente sempre entender aí o que está acontecendo. De assuntos, eu acho, Rodrigo, que a questão comercial, acho que é um grande desafio. O que tem acontecido em relação ao setor do agro, aí, em relação à gestão comercial. Então, a gente tem diversas formas. Hoje, o produtor tem diversas formas de comprar. Né? Ele pode comprar de um distribuidor, ele pode comprar pela internet, ele pode comprar direto de uma loja, ele pode comprar uma loja virtual, uma loja online. Então, assim, acho que
é um assunto aí que gera Modelo de bastante negócio comercial, discussão. Legal. Acho que isso é um assunto Caramba. importante, né? Então, assim, o próprio setor de distribuição no Brasil tem que se reinventar, Estar atento entender ali, isso, né? Entender porque cada um tem uma margem ali e tudo tem, no final tem que fechar. São somas. Em relação a isso, a indústria tem também todo o olhar dela. Ela tem o químico, e aí agora ela vai partir para o biológico. Como é que isso vai se, né, se conversar? Porque, na verdade, não é um, não é outro, é a soma dos dois. Sim. Né? Então, isso é um assunto que vem sendo super importante. E aí, outro ponto também de discussão, além, claro, da questão de pesquisa, tá, Rodrigo? Que pesquisa em todas as áreas. Biotecnologia, melhoramento genético, eu falo assim, no agro eu acho que é o motor que faz a coisa funcionar. Porque o clima nosso está tão absurdo que se você não tiver variedades resistentes à seca, ou variedades resistentes agora... A hiper seca, seca chuva, seca agora chuva. chuva num dia e outro dia seca. Então, assim, biotecnologia e melhoramento sempre, para mim, vão estar em destaque. Vão estar em destaque. E quem trabalha com isso, eu tiro o chapéu, porque os caras são bons Eles demais. são bons, né? Nossa, eu tive são. alguns eventos, caraca, não sou da área, mas você fica... Parece uma mágica ali, né? Tem coisas que parecem ser simples, né? E é extremamente complexo. Você fala, cara, como o cara chegou a isso, a esse resultado, né? E aí, Rodrigo, assim, a gente que está muito nos eventos, aí a gente trabalha muito com a questão dos insetos na entomologia, por exemplo. Sim. Aí, para cada inseto, ele tem um papel determinante ali para determinada coisa. Então, é um mundo fascinante. Então, assim, é muita coisa importante no agro, né? Mas pesquisa, olhando para essas principais áreas, que vão ajudar aí os principais desafios climáticos. Então, é um outro assunto que está na cabeça também, que precisa ser discutido 24 horas por dia, porque tem uma corrente por trás aí que fala que já se sabe que os eventos climáticos vão acontecer de forma muito mais drástica e que só que isso não é divulgado. E não é melhor divulgar, então, e todo mundo já se preparar? Porque você percebe que as estações do ano já não estão tão determinadas, definidas, né, como estavam antes. Mas será que já se tem porque o que eu vejo, às vezes, nessa questão, a previsão ela não é muito exata ainda, né? Então, assim, eu acho que tem-se o estudo, mas eu acho que ainda não tem se afinado isso. Porque você vê, ninguém consegue controlar coisas de semanas, né? Que você tem uma base, né, do que vai acontecer. Tem as massas que o pessoal já se baseia por isso, mas eu vejo que o afinamento disso é complexo pra caramba, né? Mas, Rodrigo, olha o que você tem de exemplo fora do Brasil e o tanto que eles se planejam para determinados acontecimentos. Talvez a gente também aqui falte uma estrutura... Um investimento em cima disso, né? Para se pensar mais nisso. Né? Então, assim, é toda uma estrutura tecnológica, de comunicação, é cultural, né? Sim. Cultural. Então, acho que isso é um assunto também E o impacto que isso gera, né? Você conseguir ali ter a base do que você vai fazer, onde você vai perder. Então, assim, por mais que todos esses temas, a gente fala que eles são sempre discutidos, só que todo dia tem uma coisa nova que você tem que discutir, que você tem que trazer à tona. E se o produtor, o pesquisador, o estudante não souber, não tiver atualizado, ele não consegue melhorar, né, o processo dele de dia a dia. Então, por isso que a gente... eu fico feliz em trabalhar nesse setor há muito tempo, em ajudar a disseminar todas as informações, de fazer as conexões importantes, porque no fim do dia a gente ajuda a empresa a vender mais, né? Por meio ou da plataforma, ou dos eventos, né? Das viagens. Você vai criando relacionamento, vai fazendo as pessoas se conectarem e no fim você ajuda um setor aí, né? É sensacional. Vou fazer a última pergunta aqui, então. Você quase respondeu aqui, mas como é viver do agro? É isso. Você e sua família vivendo do agro em eventos, em plataformas, tecnologia, conexões, tanta coisa. É gratificante, como eu te falei, é muito legal você ajudar um setor que você acredita. Eu não me vejo trabalhando em nenhum outro setor. Eu falo que parece que eu fiz agronomia, porque... você fez, né? O que você você já teve de conhecimento dessa área? Mas eu acho que é gratificante você ajudar mesmo
a comunicar e a transferir a tecnologia que é pesquisada nos laboratórios, né? E de trazer essas conexões todas aí para o dia a dia do nosso trabalho. Então, é muito importante. Espero poder contribuir mais por meio de geração de empregos, né? Por meio de geração de negócios dentro das empresas e dos nossos clientes e por meio de informações, tecnologias, o máximo que eu puder. Estar à frente, por exemplo, de uma governança foi muito legal, porque você contribui para a sociedade também, isso é legal. De alguma outra forma você está ajudando. Sim. E poder contribuir para um país aí que a gente acredita, que espera que melhore aí em relação a todos esses números do agro e que a gente passe por períodos, são períodos difíceis, e que lá na frente a gente olhe e de alguma maneira a gente ajudou a melhorar um pouquinho. Legal. Muito bom. Daiana, muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado por essa aula aí. Imagina. Eu que agradeço o convite, foi muito legal a nossa conversa. Sensacional, obrigado. E viva o Agro Brasil. Viva o Agro. Parabéns aí pelo podcast.